E aí, pessoal, neste vídeo vamos fazer um guia básico e rápido sobre como utilizar o novo sistema de input. Se você está aqui pela primeira vez, este é o canal Desenvolvendo Games. Aqui você vai encontrar diversos conteúdos dos mais básicos para o mais avançado. Nesse momento nós estamos trabalhando num curso sobre como programar em Unity, mas temos vídeos também sobre entenda Unity rapidamente, como funciona toda a interface, como integrar o VS Code, enfim, e outras mecânicas básicas como movimentação e pulo. E algumas dicas se você quer começar, certo? Então, se você gostar desse conteúdo, segue o canal, curta os vídeos, compartilha, eu estou de olho em todos os comentários. Inclusive, esse vídeo que nós vamos fazer hoje é um pedido de um seguidor. Por favor, faz um vídeo sobre o novo sistema de input, eu estou tendo muita dificuldade de entender. E se possível, futuramente ensina a fazer o menu bind de teclas para o caso o jogador quiser mudar as teclas do jogo. Beleza, Olive 24, seu pedido é uma ordem, então vamos lá. Este vai ser um guia rápido e em breve eu trago um guia mais completo com todas as funcionalidades. O novo sistema de input, ele é bem completo, então ele dá muitas possibilidades e resolve muitos dos problemas do sistema antigo. Aqui eu vou mostrar para vocês rapidamente como configurá-lo e como utilizá-lo para você já adicionar um sistema de input mais básico no seu jogo. E em breve eu posto um vídeo mais completo explicando todas as funcionalidades, certo? Mas vamos lá, a primeira coisa que você precisa fazer é, caso você criou o seu projeto nas versões do Unity 6, você não precisa se preocupar com essa configuração, então você inclusive pode pular aí alguns segundos de vídeo. Mas nós precisamos garantir que o sistema de input esteja configurado, e para isso você tem que vir aqui no Package Manager, que é o gerenciador de pacotes e plugins da Unity. E aqui eu vou apagar o Input System, mas o que você precisa fazer é garantir que dentro do seu projeto exista o pacote Input System. Caso não tiver, você precisa vir aqui em Unity Registry e procurar por Input System. Neste caso, vai aparecer para você instalar, fazer o download e depois instalar, integrar no seu projeto. A partir disso, depois que você instalar no seu projeto, você pode fechar, vir aqui em Edit, Project Settings, e dentro da aba Player, dentro da seção Player, você precisa aqui em Other Settings garantir que o seu sistema de input está como o New, Input System Package New, e não Old, porque o Old é a versão antiga, que tinha o Get Access, que tinha o Input Key, tinha várias outras funções que não funcionará se você já tiver com esse sistema instalado. Então essa é a primeira parte. Quando você cria um projeto novo na Unity, ele já traz para você um Input System configurado. E o Input System, ele é, na verdade, um que nós chamamos de Input Actions, é um arquivo .input actions. A título de curiosidade, este é um arquivo de texto, onde você vê todas as configurações que você faz, com IDs, os tipos, enfim, são todos os parâmetros que você utiliza para configurar suas keys. Então, no fundo, ele é um arquivo de texto, certo? Guardem isso aqui é só para curiosidade. Vamos voltar na Unity. Dentro da Unity, então, nós temos esse arquivo. E quando você tenta abrir esse arquivo, ele abre uma nova ferramenta ou uma nova janela que se chama Input System, ou seja, que é o editor de ações. Aqui nós podemos ver que podemos mapear, então criar mapas entre perfis. Então, do lado esquerdo aqui nós temos os perfis, no centro nós temos as ações e do lado direito nós temos como essas ações funcionam. Se observarmos aqui, por exemplo, o Move, você vai ver que ele possui aqui formas de se movimentar. Esse é o nome que você pode dar à sua ação. Qual é a ação que você quer fazer? Eu quero me movimentar. E dentro dela você cria as suas teclas ou como ela vai fazer isso. Então, você observar aqui, o Move ele é executado a partir do left stick, de um gamepad, do WASD ou de um stick, de um joystick. E quando você verifica essas ações, do lado direito você vê como ela é configurada. Então vamos um padrão aqui, o WASD, por exemplo. Você vai ver que ele é configurado a partir de um vetor 2D e ele é normalizado digitalmente. Tá, aqui você não precisa se preocupar tanto, que falaremos em detalhes no futuro. Mas é a maneira na qual ele filtra os dados que são inputados, que são digitados. Como nós estamos utilizando a tecla WASD, ele normaliza isso aqui, quer dizer, ele só entrega para você valores entre 0 e 1, ou menos 1 e 1, na verdade. Outra forma que temos também de configuração são botões. Ó. Aqui no caso Jump, você vai ver que ele usa o Space Keyboard. Então, quando você clica no Space, você vai ver que ele faz um binding com as teclas do teclado, no caso o Space, e aqui você configura o que ele vai fazer
E, na verdade, ele entrega para você valores quando o espaço é pressionado, certo? Mas esse é um input action pronto, ele é um mapa pronto. Vamos criar o nosso e entender como integrá-lo no projeto. Para você criar um input action, você clica com o botão direito aqui na sua aba Project, vai em Create e na última opção Input Actions. Ele vai criar esse arquivo para você, .input actions, e você vai dar o nome. Então, My Input Actions. Este novo sistema, ele tem várias possibilidades. Você pode utilizá-lo de diferentes formas. Ele foi preparado para você fazer key bindings, para você utilizar em multiplayer, para você separar momentos do jogo. Se você está, por exemplo, dirigindo um veículo, se você está andando, se você está na tela de menu. Então você consegue separar isso em mapas. Quando você abre o seu novo Input Action, ele vem vazio. E aí você precisa então começar a construir esses mapas. Primeira coisa que você faz aqui do lado esquerdo é digitar um mapa. Qual é o mapa que você vai fazer? O que você quer mapear dentro do seu jogo? Então eu gostaria de mapear o meu player, certo? Então o meu player é um perfil. Quais são as ações que esse player faz? Então do lado direito você agora começa a construir tudo que esse player vai fazer. Então ele já entrega para você uma action default, vamos apagá-la para nós criarmos uma action do zero. Vamos iniciar por uma ação que ela é mais simples, no caso um jump, ou qualquer ação que aconteça a partir de você apertar um botão. Como que nós fazemos isso? Aqui no mais, dentro do Actions, você vai criar uma ação e dar um nome a ela. Então vamos chamar de jump, por exemplo, ou dash, ou qualquer coisa que o player possa fazer. Então dentro do jump, você precisa definir que tipo é essa ação? Qual é a propriedade dessa ação? Aqui do lado direito você define, ó, ela pode ser um botão, um valor, um pass-through. Esse pass-through ele é um pouco confuso, então vamos falar no guia completo. Vamos nos focar aqui em value e button. Então o value é quando você quer passar um valor contínuo ou intervalos de valores. O button ele faz o que ele diz fazer, né? É um botão, se você apertar ele entrega um valor, se você não apertar ele não entrega. Então o jump é exatamente isso. Quando você pressiona o jump, ele entrega para você um pulo. Então, olha só. Então, vou selecionar o jump aqui, o button. E aí agora você precisa fazer o binding. Ou seja, o binding é quais teclas vai realizar essa ação. Então, quando você expande aqui, vem no binding, você tem um caminho. O caminho é o qual dispositivo ou tecla você pode fazer. E aqui vem um dos poderes desse novo sistema de input que é muito legal, que você pode realizar essa ação através de vários dispositivos. Então você tem gamepad, joystick, keyboard, mouse, caneta, enfim, uma série de outras coisas, dispositivos de realidade aumentada e tal. Nesse caso, vamos seguir o padrão, vamos usar o keyboard. Então você pode selecionar o keyboard e procurar por várias teclas aqui, ó. Então você vai aqui procurar, por exemplo, por space, se você quiser fazer o pulo por space. Mas tem uma forma, obviamente, mais fácil de fazer isso. Vamos voltar, ó. Então, aqui tem um botão que é muito legal que se chama Listen, ou seja, ouvir. Se você aperta nesse Listen e digita uma tecla, Space, ele diretamente mostra para você qual tecla você pressionou. Space. Então, você seleciona o Space e agora esse Space, ele está atrelado à ação de jump do player. A leitura do input action, ele fica fácil, ela é simples. E como que nós então detectamos o pulo? Agora nós precisamos de código, né? Nós precisamos fazer isso. Então, vamos lá. Você precisa salvar o seu input action, certo? Então, dá um save. Beleza. Existem aqui também diferentes possibilidades de você capturar esse input a partir do seu mapa. Vamos seguir pela mais fácil nesse vídeo. Então, nós precisamos configurar um objeto. Olha só, vamos colocar aqui um objeto 3D, por exemplo, uma esfera, certo? Eu vou posicionar essa esfera no centro. E abaixo dela eu vou colocar um plano, só para nós termos essa visibilidade. E, inclusive, eu vou posicioná-la aqui logo acima do plano e dar uma cor para ela. Eu tenho alguns materials aqui. Se você quiser entender como criar materials, como dar cores aos seus objetos, como texturizá-los, deixe um comentário que eu explico para você com o maior prazer. Então aqui eu tenho, beleza, uma bola configurada e um piso. O que eu quero fazer é essa bola pular, então. Veja bem, eu preciso criar um script para ela. Vamos chamar de ball controller. Salva seu script. Beleza. Certo. Agora deixa seu script ali, perfeito?
e vamos configurar esse player para receber esse input. Existe um componente que a Unity nos fornece que ele é muito importante para você fazer controle de objetos. E esse componente se chama Player Input. Ele já é um componente preparado desse novo sistema. E dentro do Player Input, você configura qual é o seu mapa. Ele vem configurado com o mapa default, que é o Input System Actions, o primeiro que eu mostrei nesse vídeo. Mas aqui nós podemos trocar pelo mapa novo, que no caso é o My Input Actions. Então vou trocá-lo aqui, e aí você vai observar que ele substituiu o arquivo. Logo abaixo tem um Default Map. Qual é o mapa que ele vai utilizar? Como nós criamos apenas um, então você vai ver que só tem o Player. E logo abaixo diz respeito a UI e câmera, então nós não precisamos nos preocupar agora. Mas aqui vem um aspecto muito importante quando você usa esse componente Player Input. Porque ele tem um comportamento. Quer dizer, de que forma o seu objeto vai se comunicar com o seu sistema de input. E aqui tem diferentes formas de fazer isso. Você poderia usar Unity Events, por exemplo, e aqui são todos os eventos relacionados com suas actions, mas este é uma parte um pouco mais complexa e fica para depois. Vamos usar a maneira mais simples, que é o Send Messages. Se você observar logo abaixo aqui, ó, ele vai usar o Send Message do GameObject, que é uma função que existe para enviar mensagens entre componentes de um mesmo GameObject. Tá, se você não viu isso ainda, deixe um comentário, mas foque no funcionamento dele e depois nós podemos entender, porque ele de fato é uma funcionalidade que não é tão comum assim. Mas se você observar aqui, ó, logo ao final ele tem um onJump. O que quer dizer esse onJump? Ele gera para você uma função baseada no seu action, que você pode utilizar. Então vamos lá, vamos abrir o nosso script agora. Dentro do nosso script, nós podemos chamar aquela função que ele mencionou. Então como é que nós chamamos ela? Utilizamos o public void onJump, nós precisamos usar o mesmo nome que está escrito lá. E aqui nós passamos um parâmetro que se chama input_value, que é do novo sistema de input. Input_value. Beleza. Ok, esse é um método que ele vai ser chamado pelo sistema de input, internamente pelo sistema de input. E aí nós podemos fazer um teste muito rápido usando o debug log. Se você não viu o vídeo sobre debug log, assista lá aqui e eu explico como utilizar essa função para testar os componentes do seu jogo. Então vamos passar o velo direto aqui e ver o que acontece. Salva seu script, volta na Unity e dê um play. O esperado aqui é que quando eu apertar espaço, ele gere o input velo para mim. Então perfeito, você vai ver aqui que ele tem inserções. Ó, aqui está colapsado, mas se eu tirar, ele gera os valores, certo? Ou seja, ele está capturando o input para mim. Só que eu ainda não tenho o valor propriamente dito, porque o que eu espero é que ele devolva para mim um valor no qual eu possa ser lido e utilizado para realizar o input. Vamos fazer algumas outras configurações no GameObject para que ele consiga pular propriamente. Então eu vou adicionar um Rigid Body e ele já vem com um colisor, beleza? Lá no meu código eu quero fazer então um acesso a esse Rigid Body. Vou chamar de RB e capturá-lo aqui, ó, no meu getComponent. Então o que eu quero fazer é que no momento em que eu pular, eu faça essa esfera também pular. Então agora, como é que eu acesso o valor do onJump? O que eu preciso fazer é, quando eu receber essa informação, eu vou dizer que o meu RB. Então, para pegarmos o valor desse input, propriamente dito, nós vamos criar uma variável float chamada input, e aqui nós precisamos chamar o get, value.get. No entanto, esse get é o que nós chamamos de generics, e generics nós precisamos dizer que tipo ele é. Então aqui nós dizemos que ele é um float, e ponto. Então agora nós pegamos o input. E no momento em que eu recebo o input, eu vou alterar a velocidade vertical do meu objeto. Linear velocity new vector 3 0f input. E aqui eu preciso como ele entrega um valor de 0 a 1, eu vou multiplicar um valor só para nós vermos ele pulando, né? E 0f. Então aqui eu só estou criando um vetor que altera a componente y a partir do meu input para que essa esfera se mova verticalmente. Pelo menos essa é a expectativa. Vamos lá, vamos testar. Então agora, olha só, beleza. Toda vez que eu apertar espaço, ela pula. Beleza. Então, funcionou o meu input. Vamos fazer ela movimentar agora. No mesmo princípio.
Vamos abrir o Input Action. E agora nós precisamos definir uma nova ação. Que nova ação é essa? Essa nova ação vai ser o Move. No entanto, o Move é um pouco diferente, porque o Jump você aperta simplesmente um botão e ele devolve para você um valor. Só que o Move ele é mais complexo. Ele devolve intervalos, diagonais, uma composição. Se você pressiona para cima e para a direita, ele tem que movimentar em outra direção. Então há uma sistemática um pouco mais complexa. E o Move, como ele devolve intervalos, ele não pode ser um botão. Ele precisa ser um valor. E além do valor, você precisa passar um filtro, que é o Control Type. Que tipo de valor ele vai utilizar? Aqui no caso, como nós queremos movimentar em 2 eixos, você vai passar um Vector 2. Eu só quero movimentar essa esfera dentro do plano. Se você precisar de outras coisas, aqui tem outros filtros para dispositivos de realidade aumentada virtual, como o Eyes, o Bone, você tem um D-pad de um joystick, você tem, enfim, filtros diferentes que falaremos disso no vídeo mais completo. Mas vamos selecionar o Vector 2 e aqui ele aparece um símbolozinho de um joystick para você. Então agora como que nós fazemos o binding de um Vector 2 dentro do Move? Se você olhar aqui o Path, não aparece mais o teclado. Porque o teclado são teclas simples. Nenhuma tecla do teclado consegue devolver a você um Vector 2, ou seja, uma composição de 2 valores. E aqui você então tem que usar uma composição um pouco diferente. Nesse caso, você vai clicar com o maisinho aqui e adicionar um binding, que é um Up, Down, Left, Right Composite, ou seja, uma composição de cima, baixo, trás, frente, que é uma composição de movimentação. Então, para usar o Move, um Vector 2, você precisa criar essa composição. Quando você cria essa composição, inclusive você pode apagar o binding anterior, ele vai dizer você, aqui agora eu tenho um Vector 2D. E dentro dele ele mostra então como você vai movimentar cada parte. E aqui no Up, você pode repetir o processo que você usou no Jump. Então, no Up, ou seja, movimentar para cima, eu posso usar o Listen, usar o W, no Down, o S, o Left, o A e o Right, o D. Perfeito, aqui nós temos toda a configuração do vetor 2D para cima, para baixo, para trás e para frente, certo? Para esquerda e para direita. Então, beleza. Aqui, então, você consegue observar essa configuração. Beleza, como que nós fazemos para utilizar no nosso código? Salva o seu asset, vai no seu objeto e você vai observar que dentro do player input, ele criou um novo message, que é aqui o onMove. Então, você pode utilizá-lo. Public void onMove input value. Eles possuem uma mesma estrutura, só que agora você precisa pegar o valor a partir de um Vector 2. Vector 2. Porque esse é o retorno que você vai fazer. E obviamente não pode ser o input, né? Desculpa, aqui você precisa trocar para Vector 2, ou seja, o valor que ele retorna precisa ser do mesmo tipo dessa variável. Só que agora tem um problema. Se nós utilizarmos a alteração do linear velocity, igual fizemos no Jump, aqui, vocês vão ver o que vai acontecer, olha só. Então agora eu vou movimentar em X e Z, certo? Então eu vou pegar o meu input, ponto. Já que é um Vector 2, eu tenho X e Y. Então input X em X, vamos movimentar em 5F. Em Y, eu vou manter 0F. E agora o input Y ponto vezes 5F. Beleza, salva, vamos testar. Você vai observar uma movimentação meio truncada, meio esquisita, olha só. Então ele movimenta a esfera e, enfim, não fica uma movimentação legal. Por quê? A taxa de atualização das mensagens que você recebe do input é um pouco diferente. Então, assim, ele vai atribuindo valores à velocidade do objeto de uma maneira esquisita. E não é isso que queremos. A forma de você resolver isso é, você precisa criar uma variável, vector3, que guarda o valor de movimentação. Então, use essa variável para receber o seu input, porque essa variável vai preservar o valor através dos frames do seu jogo. E dentro de cada frame, você atualiza a velocidade. Assim vai ficar uma movimentação muito mais fluida. Porque os valores se tornam constantes e não dependentes da taxa de frame de atualização do input. E agora você pode observar uma movimentação muito mais fluida e dentro do que nós esperamos. Beleza? Bom, este é o guia básico de input. Você criar as suas teclas, fazer os seus binds, fazer as primeiras movimentações do seu personagem. Isso usa para 3D, 2D, conforme você quiser. Você pode customizá-lo
de diversas formas. Se você gostou desse conteúdo, deixe sua curtida e recomendo você visitar os outros conteúdos do canal. Se você quer aprender a programar na Unity, começa nessa série aqui, ou se quiser entender e está muito confuso sobre a interface, olha só, tem esse aqui que eu ensino rapidamente como usar a Unity em 10 minutos. E é isso aí, vejo vocês em algum próximo vídeo. Um abraço, valeu!